Seminário Internacional da Rede Ibero-Americana de Investigadores sobre Globalização e Território, um evento que iniciou ontem pela manhã e se estende até amanhã à tarde. Esta mesa redonda, ela tem justamente o tema da pós-graduação em desenvolvimento regional no Brasil e conta com as presenças que muito nos honram do professor Valdeci, da professora Virgínia e do professor Rainer. O professor Ocklinger já vai apresentar cada uma de vocês, sob a coordenação precisamente do meu colega, professor Ocklinger Mantovanelli Júnior, que neste momento também é pró-reitor de pesquisa, pós-graduação, extensão e cultura da Universidade de Blumenau. Então é neste âmbito que a gente está propondo fazer uma pequena reflexão que poderíamos estar fazendo no CEDRES ou em outro momento, mas estamos carentes de saber de novas informações, estamos fechando um quadriênio e precisamos também imaginar o que vem pela frente, ainda mais num contexto como esse de pandemia que estamos vivendo. E não só de pandemia, tem outras dificuldades de que estamos bastante conscientes. Então, sem delongas e tendo apresentado o contexto mais geral, eu vou passar a palavra ao professor Ocklinger, que daqui para diante assume então a palavra. Apenas eu vou lembrar quem que é o professor Ocklinger. Ele é bacharel em Relações Internacionais pela UNB, mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Sociologia pela Unesp, tendo um pós-doutorado em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC. Ele coordenou por 3 mandatos o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da FURB, do qual ele é professor. Ele também é professor do CNPq e atualmente exerce, como já informei antes, a função de pró-reitor de pesquisa, pós-graduação, extensão e cultura da FURB. A palavra, então, é do professor Ocklinger e daqui para diante vamos fechando os nossos microfones. Ivo, você foi tão preciso que você fechou antes de concluir. Isso, então, bom início e boa continuidade à nossa mesa redonda. Tá, joia. Obrigado. Obrigado pela abertura. Pessoal, então, é um prazer estar ao lado de vocês agora oficialmente. E assim como o professor Ivo fez, vou a cada novo início de fala fazer uma breve apresentação do palestrante, né, com os elementos do resumê do currículo de cada um. E vamos nos organizar, então, com falas de 20 minutos, cada um de nós. No caso, eu só vou fazer a organização aqui das falas, né, e do tempo, e depois ajudá-los com as perguntas. Eu, não, graças a Deus, não vou fazer nenhuma fala, né, vou ouvir o que vocês têm a dizer e tratar de aprender um pouco mais. E aguardamos nessa sequência de falas a chegada do nosso colega, professor Rainer. Então, como diz o professor Ivo, sem mais delongas, eu inicio apresentando o nosso primeiro expositor, que é o professor Dr. Valdeci Rodrigues, do PPG-DR, da Federal de Tocantins. Não vou falar o seu e-mail, professor, mas um panorama geral de sua formação. O professor Valdeci Rodrigues é graduado em Economia pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com mestrado em Economia pela UNB. Quase que fomos colegas lá, né, professor? Doutorado em Sociologia no Centro de Estudos Comparados sobre as Américas, também na UNB, e pós-doutorado em Economia, também pela UNB, e atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Tocantins, é coordenador adjunto de programas profissionais da área de planejamento urbano e regional no Brasil, pela CAPES, e bolsista produtividade em pesquisa do CNPq. Feita essa breve apresentação, eu passo a palavra ao professor Valdeci, em torno de 20 minutos, então 18h12, a hora que passar 2 minutos das 18h30, eu, se for necessário, faço um pequeno aceno, tá bem, professor? À vontade.
Professor Oclinger, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. A gente está precisando se ver, né? Muito tempo já aqui isolado. Professor Virgínia, abraço grande. Professor Ivo, professor Rainer, que não está aqui conosco ainda. Prazer estar com vocês mesmo. Eu vou compartilhar uma apresentação, tá bom aqui, que eu fiz. Eu acredito que seja essa aqui. Todos estão vendo? Sim, todos estamos vendo, Valdeci. Okay. Ótimo. Tá bom. Na verdade, eu quero trazer aqui alguns pontos assim, para a gente compartilhar, discutir, né? Trazer algumas reflexões sobre a nossa área, isso é um pouco mais rápido, mas nos dá uma perspectiva de longo prazo, né? Assim, tratar um pouco do cenário, eu estou chamando aqui de perspectivas aqui da avaliação, e depois colocar alguns desafios que eu acredito. A gente está vivendo agora um momento de muita turbulência, né? Muitas mudanças e de muito limão a limonada, né? Então, cada dia é uma surpresa e a gente tem que se posicionar. O cenário está mudando constantemente e tal. Mas tem algumas coisas boas acontecendo dentro da nossa área. Por exemplo, a gente foi provocado aí pela chegada da nova presidência da CAPES, dizendo ali, né, que estava pensando em reduzir as áreas e tudo, né? Isso até deu uma esfriada posterior, mas isso fez a nossa área se movimentar. Eu queria dar crédito a uma comissão que foi feita, que refletiu a nossa área. Eu vou dar crédito porque parte da apresentação veio de um documento que a gente fez conjuntamente. Então, eu queria dar crédito a essa comissão pelo professor Clóvis, nosso coordenador, professor Alexandre Tompolsky, da UNC, professora Laura Ronk, da UFMG, CEDEPLAR, professor Luciano Correia, da Unicamp, professora Maria Livramento, da UFRN, professor Paulo Nascimento, da Paraná, o Rogério, aqui da Unisc, e a Sara Raquel, da UFRN, que participou dessa comissão, que refletiu a área e um pouco das nossas questões de unidade e diversidade. Tá bom? Interessante, né, que nós temos aí na nossa área 3 sub-áreas, né, mas que todas elas trabalham com a questão do território, né? Tem o território como objeto nas suas diversas escalas, e isso faz com que a gente tenha, de fato, uma forte interação e nos traga até muitas possibilidades de interseção, de parceria e também de um fortalecimento temático no nível regional, nacional e internacional. Nós vamos precisar bastante nos próximos ciclos, né? Então, a gente tem, de fato, uma unidade, a gente vem de um histórico, né? A gente vem de um histórico que é anterior até à própria configuração dos cursos de pós-graduação, né, das várias tentativas, não é tentativa, das várias instituições que foram implantadas no Brasil, no campo do conhecimento estatístico, IBGE, vários estados também fizeram e fazem esse esforço, também o esforço também da promoção do desenvolvimento regional, né, criação da Superintendência de Desenvolvimento Regional, que vem do legado do Celso Furtado, né, enquanto também um ministro, né, executivo federal, né, então tudo isso nos faz assim, ter uma certa uma interseção de objetos quando se fala da nossa área, né? Então, a gente não é exatamente disciplinar, nós tratamos de questões interdisciplinares, hoje transdisciplinares, mas com uma forte proximidade com as políticas públicas, né? Com essa possibilidade de construir várias institucionalidades. Então, isso nos une
enquanto a área PLURD. Aqui é um breve histórico, só para a gente ter uma ideia, todos já conhecem, mas é uma visão geral de como a nossa área ela foi construída, né, e como a gente o que a gente se tornou hoje, né? O que a gente se tornou hoje. Então, aqui vem um histórico, né? Começou aqui com o MDU da URGS, 70, passando por um esforço de IBGE, da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, em algumas cidades, Rio, Pernambuco e outras cidades. Em 84, se deplara o FMG. Em 87, o IPUR, o UFRJ, o MDU da UFPE, até chegar no primeiro curso de Desenvolvimento Regional do Brasil, que é o PGDR da Unisc. E aí, a partir desse momento, né, assim, depois de algumas, eu penso eu, a Virginia pode me corrigir depois de uma década, começou a se espalhar pelo Brasil cursos de desenvolvimento regional, principalmente pelo interior do país, uma característica fortemente interdisciplinar, né, e que teve toda uma evolução que todos nós conhecemos, né, e vivenciamos. A gente viveu isso aqui no Tocantins, né, a gente sabe como é que o curso foi criado, como ele foi evoluindo, até chegar em níveis de maturidade maior e tudo mais, né. Enfim, isso fez com que, né, a gente tivesse hoje, né, 49 programas, a maior parte deles na área de desenvolvimento regional, e a gente teve um forte crescimento nesse período, uma taxa de crescimento média de 10%. Então, uma área de grande expansão, né? Agora, eu entendo que essa expansão parece que já chegou a um determinado limite, né? Mas ainda tem um espaço a crescer, os cursos continuam bem concentrados na região sul e sudeste, depois com a presença do Nordeste em segundo plano, mas a gente tem muito poucos cursos ainda no centro-oeste e principalmente aqui no norte brasileiro, né? Aqui no norte brasileiro. Então, de fato, também a gente contou no Brasil com uma expansão muito grande da área interdisciplinar, e que essa área interdisciplinar pegava curso de basicamente todos os nomes, né, imagináveis, em várias áreas temáticas. E ali tem alguma coisa ainda de urbano, ali tem alguma coisa ainda de regional. São cursos híbridos, mas ainda estão ali, né? E, enfim, que traz para a gente essa questão aí do cenário de expansão, né? Também a gente tem aí uma certa expansão do doutorado, do mestrado, doutorado profissional, né? Enfim, a gente teve uma expansão grande na nossa área de início, depois houve um arrefecimento, né? Uma coisa por questão de identidade, vocação, e também por conta da própria CAPES, ainda ali no interior das áreas, tem muito debate ainda sobre a natureza, a evolução dos mestrados profissionais e também o que diferencia o profissional do acadêmico, um debate bastante, né, até antigo. E ainda com a entrada do doutorado profissional, que foi uma novidade, aí vamos dizer que no momento inicial houve muito zelo, ou muito debate também por parte das áreas na implantação desses doutorados, né, profissionais e tal. Agora que a coisa está ainda assentando um pouco, mas foram 2 anos aí bem controversos. Bom, falando um pouco, você me dá um toque quando chegar perto do tempo, tá bom? Por favor. Tens 10 minutos. 10 minutos, tá bom. Quando eu falo de perspectiva, eu estou falando de cenários, daí passar um pouco do que a gente vem vivendo aí no processo de avaliação, todo mundo aí preenchendo seus coletas,
muitos campos novos chegando, né, e tudo mais. Então, uma coisa positiva é essa chegada da avaliação multidimensional, destacando aí, né, projeto, estudo do curso, produção, né, formação, produção discente, docente, e também a questão do impacto social, econômico e a questão da internacionalização, né? Eu posso dizer para vocês que há uma tendência de caminhada para o quali, né, para avaliação qualitativa, mas a avaliação qualitativa significando mais uma seleção da produção acadêmica, da produção técnica, por parte dos docentes, especialmente, né, por parte dos docentes, especialmente. Isso já está retratado ali, né, nos nossos coletas, né? Então, tem essa tendência do quali, da avaliação qualitativa. A questão da autoavaliação também é algo importante, que vem nessa avaliação, que vai crescer nas próximas, mas que também é muito importante fazê-la até para as instituições se comprometerem, né, com aquilo que é pensado no âmbito da pós-graduação. Então, enfim, vários programas estão fazendo isso e vão tendo bons resultados. E aí a gente está vivenciando a questão aqui da questão da qualificação da produção acadêmica, do novo Qualis. É um debate em andamento, né? Mas as coisas vão caminhando para os chamados fatores de impacto, né? Web of Science, Scopus, e com a incorporação do fator H da Google, né? H-Index. É uma tendência irreversível, né? A gente vem tendo ainda alguma liberdade na área, nesse quadriênio, de poder estrategicamente promover a ascensão de periódicos no percentual de 10%, para 2 extratos, de 20% para 1 extrato, mas eu não sei se essa tendência vai permanecer daqui para frente, em outros quadriênios, né? Então, isso nos leva a um desafio bem presente, que eu vou também adentrar um pouco depois, sobre a questão da formação de comunidades temáticas, ampliação da produção, citação, coisas do tipo. As ciências humanas vêm protestando com relação a isso, principalmente no debate da questão relacionada à língua, né? Língua inglesa, portuguesa, espanhola. Então, há um debate forte, mas o CTC ali da CAPES vem caminhando fortemente para essas padronizações que rapidamente eu coloquei aqui para vocês, e depois no debate eu posso aprofundar, se houver algum tipo de questionamento, né? Temos aqui também algumas coisas que eu trago como desafios, alguns de curto, médio, longo prazo para a nossa área. Eu acho que a gente tem o papel de fortalecer a área PLURD e o desenvolvimento regional nesse contexto, né? Nesse contexto. Então, nós temos uma diversidade de formações no nosso curso, de temas e tudo mais, e também nos nossos periódicos, que são predominantemente de língua portuguesa. A gente produz mais em periódico de língua portuguesa, mas a gente vai ter que ter algumas iniciativas para nos fortalecer enquanto identidades, grupos temáticos, temas estratégicos, e a partir daí também fortalecer, eu coloquei aqui embaixo, né, nossos eventos e nossos periódicos. Se a gente agir de maneira isolada, a gente não vai ter um objetivo de fortalecimento da área e dos nossos periódicos. E por consequência, o fator H, a evolução do fator H, ele é uma consequência não é uma outra coisa, tá bom? De fato, a gente precisa fortalecer as várias alianças, né? O principal mesmo que a gente tenha, vamos colocar assim, né? Que a gente faça aquilo que a gente acredite,
que cada um acredite, que cada programa acredite, que cada teoria acredite, não é? Nós temos uma vocação, vamos dizer, transformadora na maior parte dos nossos programas, na maior parte das nossas teorias. Há um pouco que esse enfrentamento, um consenso, não dizer consenso, mas há uma presença de um debate sobre o enfrentamento da decolonização, que é o fortalecimento da relação Sul-Sul, né, entre nós, América Latina, nós, África, mas também com o Norte, nada contra as cooperações com o Norte, né, mas há uma tendência, mas essa nossa cooperação Sul-Sul, ela tem que ser feita também em padrões, em parâmetros que fortaleçam as nossas comunidades temáticas e que também fortaleçam também as nossas produções e também a evolução científica, né? Isso é importante a gente pensar dessa maneira, né? Também eu entendo que um desafio nosso o Brasil é um país continental, isso é retórico falar, não é? Nós temos cursos espalhados pelo país todo, né? Um país gigantesco. A gente vê como, assim, eu vejo como um desafio também importante para nós estar fortalecendo essas redes de cooperação e articulação. Nós já temos os instrumentos tradicionais de PROCAD, cooperação acadêmica, isso é muito importante, mas também há que se pensar em outras formas de articulação e cooperação, né, através do pensar em rede, né, do agir em rede, e também esse agir em rede deve ultrapassar também só a questão do acadêmico e chegar também na sociedade e nas suas institucionalidades. Então, eu acho muito importante que a gente também se articule, independente da coloração de governos e tudo mais, mas que também nós articulemos com instituições de maneira, né, a ter ações estratégicas, especialmente falando aqui do nosso subcampo, que é o desenvolvimento regional. Então, assim, para fechar, a minha concepção é que nós precisamos agir de forma mais coletiva e institucionalizada, quer seja na busca da cooperação acadêmica entre nós, da cooperação interinstitucional com a sociedade civil e com os governos, e também com os nossos parceiros internacionais. Tá bom? Eu fico por aqui, Oclínio, eu acho que eu fiquei no meu tempo. Muito obrigado, professor. Professor Valdeci, ainda deu uns minutinhos de lambuja, mas está ótimo, colocou algumas coisas muito importantes, eu imagino que deve estar passando já na cabeça da turma em termos de interlocução, né? E então, já dando a sequência, queria dar a boa notícia que deu certo, vi aqui o ingresso do professor Rainer, parece que conseguiu organizar ali o software ou um novo navegador, que bom, seja bem-vindo de volta aqui, professor. E então, dando sequência agora às nossas falas, eu apresento a nossa segunda expositora, que é a professora doutora Virginia Ettiges, do PPGDR da Unisc. A professora Virginia tem formação em Geografia, possui mestrado em Geografia Humana pela USP e doutorado em Geografia Humana também pela USP, com pós-doutorado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Técnica de Berlim. A professora Virginia é professora titular do Departamento de História e Geografia e atua como docente pesquisadora no Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Regional da Unisc. Foi coordenadora, a primeira coordenadora do primeiro Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Regional no Brasil. Integrou a comissão de avaliação da nossa área, por demo. Há uma variação na nomenclatura e na sigla ao longo do tempo também, né? No triênio de 2007 e 2009. E é bolsista produtividade do CNPq. Com essa breve apresentação, professora, eu passo a palavra para a senhora. Estamos iniciando em 18h32, com 20 minutos de fala. Fique muito à vontade. Ok. Muito obrigada, Klinger.
eu agradeço o convite feito pelo professor Ivo, pela equipe coordenadora do evento. É uma satisfação muito grande estar aqui, mesmo que virtualmente, né, mas podendo conversar e trocar ideias e discutir temas com os colegas. É uma satisfação muito grande também reencontrar o professor Rainer, né, pela grande relevância que ele tem na promoção da discussão do desenvolvimento regional, no âmbito do Comitê do Planejamento Urbano e Regional. É uma satisfação muito grande reencontrá-lo também, professor. Professor Valdeci, da mesma forma, né? Já temos aí uma convivência de anos na construção dos nossos programas de desenvolvimento regional. Eu optei por fazer uma rápida abordagem no campo teórico-metodológico. A mim, me parece que este é um campo em que nós temos que avançar, em que nós temos que construir reflexões. Então, eu vou aproveitar essa participação aqui no evento para fazer uma rápida contribuição nesse sentido. Eu vou abrir aqui uma apresentação que eu preparei. Chegou aí? Chegou, Virgínia. Estamos ouvindo e vendo. Ok, perfeito. A questão que eu queria colocar aqui em debate, ela está posta aqui no título, Desenvolvimento Regional. A região importa? Né? Se fala, né, de tantas questões que importam hoje, na atualidade, e eu acrescento mais uma, a região importa? Né? Desenvolvimento, sim, conhecemos, trabalhamos, né, com esse tema. Agora, a região, o que é a região? Né? O título dos nossos programas é Desenvolvimento Regional. Muitas vezes a gente tem a impressão de que o regional aí é um mero complemento, né, ao tema principal, que é o desenvolvimento. Mas ambos têm a mesma relevância, né? Justamente porque a perspectiva do regional que está posta remete à questão do território, que vem sendo incorporado, né, nas preocupações da pesquisa e das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. Então, rapidamente aqui, final do século, início do século XX, dois grandes marcos de interpretação acerca do objeto da geografia se colocavam. Um deles, dos geógrafos franceses, ou da chamada geografia francesa, entendia a geografia como estudo da relação entre o homem e o meio. Vidal de la Blache é o protagonista principal. A outra perspectiva, a geografia voltada para o estudo das diferenciações de áreas. Tem como principal protagonista Alfred Hettner, dentre os alemães. Essas duas concepções levam a compreensões distintas de região. Lablache, ele defende que a região existe em si mesma, ela é autoevidente, e cabe ao pesquisador reconhecê-la por meio de análises. Caberia ao pesquisador descrever as regiões, né, que existem a priori, estão dadas. A superfície da Terra seria um grande mosaico de regiões. Diz que não existem regiões pré-definidas, que elas resultam de inter-relações de fenômenos. Para nós, no caso, os pesquisadores, a região, ela se apresentaria no final do processo da investigação, né?
E essa perspectiva, então, nos leva ao estudo da diferenciação de áreas, com uma abordagem corológica. E em meados do século XX, esta perspectiva de geografia tradicional, que está posta aqui, ela entra em crise. E uma das razões principais da crise desta geografia que se fazia até então era a falta de leis gerais, ou, posto de outra forma, a falta da possibilidade de generalização. Depois eu volto a esse ponto. Então, a partir de meados do século XX, nós temos um processo de renovação na geografia. A geografia pragmática, que se apoia, né, nos modelos estatísticos, matemáticos, para explicar a realidade, tem como perspectiva a generalização. Né? Criar modelos generalizáveis, né, que possam explicar determinados fenômenos a partir dos mesmos critérios em diversas porções da superfície terrestre. E a geografia, essa chamada geografia regional, ela vinha sendo acusada, né, de não permitir esta generalização nos seus estudos. Essa geografia pragmática, então, com ênfase nas relações espaciais e no uso dos métodos estatísticos, coincidiu com o declínio da importância dos estudos regionais naquela perspectiva. A região, então, é reservado um caráter de classificação dentro desta perspectiva pragmática. Agrupamento subsidiado por técnicas estatísticas sofisticadas de laboratório e por uma linguagem amparada em grandes teorias e, por conseguinte, afastada do trabalho de campo. Então, trabalhos, né, em gabinete, usando, né, dados secundários. Surge daí a possibilidade de classificar as regiões em homogêneas, funcionais ou polarizadas. Então, essa forma de classificação de regiões, ela está atrelada a essa perspectiva aqui da geografia pragmática. A partir desta compreensão, define-se regiões cristalizadas, como, né, se fossem cristalizadas no tempo e no espaço. A partir dos anos 1970, correntes críticas, né, no pensamento social, né, também vão rever essa compreensão, né, sobre a região, né, e a compreensão da diversidade regional. A partir, então, desse período, com base, né, no pensamento marxista, fenomenológico, uma nova geografia regional foi se estruturando, primando pela perspectiva social e histórica na formação do espaço. A região, nesse contexto, passa a ser concebida como parte de um todo. A diferença agora, citando o Lencioni aqui, a diferença agora residia no fato de que a totalidade não era mais concebida nem como uma totalidade orgânica ou biológica, nem como uma totalidade harmônica. Passou a ser concebida como uma totalidade histórica. Estava visível que esta não se constituía numa totalidade harmônica, porque a preocupação naquele período em denunciar as injustiças e as desigualdades sociais do capitalismo revelava os limites da compreensão do mundo como um todo não harmônico. E nessa perspectiva teórico-metodológica, os fenômenos são analisados na sua processualidade e totalidade, como sínteses de múltiplas determinações instituídas no transcurso histórico, e que se formam e transformam no esteio das contradições engendradas na relação entre o homem e a natureza.
Lukács propõe que para uma autêntica e verdadeira aproximação e compreensão da realidade devem ser explicitados os nexos existentes entre as dimensões singular, particular e universal dos fenômenos, tendo em vista a apreensão dos fenômenos para além da sua aparência imediata, em direção à essencialidade concreta. E Kosick complementa, afirma que a essência do fenômeno não está posta explicitamente em sua manifestação sensível, não se revelando de modo imediato, mas sim pelo desvelamento de suas mediações e de suas contradições internas. Então, este particular aqui, entendido como mediação entre o singular, que seria o local, e o universal, o global, este particular, então, vai expressar, né, o sentido, o significado de região. O particular, entendido aqui como mediação entre o singular e o universal. Então, nesta lógica dialética, a mediação não é pensada como produto ou resultado, nem como soma, homogeneização ou equilíbrio. A mediação deve ser pensada como processo, que tem por referência a diferença, a heterogeneidade e o desequilíbrio. A mediação como categoria é fundamental por estabelecer as conexões entre os diferentes aspectos que caracterizam a realidade. A totalidade existe nas e através das mediações, pelas quais as partes específicas, as totalidades parciais, estão relacionadas numa série de determinações recíprocas que se modificam constantemente. Então, uma determinada região, ela é parte de uma totalidade social. Por isso é importante o estudo da sua gênese, movimento e contradições. Isso significa que não se pode tratar do processo de regionalização do território de forma isolada das outras manifestações sociais. A sua compreensão, num dado período histórico, pressupõe a compreensão do desenvolvimento do conjunto desta época. E é muito importante, nesse sentido, a contribuição de Lobato Correia, quando afirma que a diferenciação de áreas resultante tanto de processos da natureza como de processos sociais, constitui-se na base da possibilidade de se poder falar em região. E aí ele alerta, mas a diferenciação de áreas não está associada à ideia de singularidade, que entendemos vincular-se ao conceito de local, mas sim a ideia de particularidade, isto é, uma mediação entre o universal, os processos gerais advindos da globalização, e o singular, a especificação máxima do universal, ou seja, o local. E Lukács afirma que a particularidade com relação ao singular representa uma universalidade relativa, e com relação ao universal, uma singularidade relativa. Então, aqui se confirma essa a região ou a particularidade como mediação, né, entre o universal ou singular, entre o global e o local. Uma categoria de mediação, portanto. A particularidade traduz-se no plano espacial, territorial, então, na região. E complementando aqui, eu não sei como é que está meu tempo, o Klinger? 47, vamos até 52. Ah, tá. Estou finalizando. Então, ambas as lógicas universais e singulares passam a refletir combinações particulares, que ao se concretizarem o fazem de modo distinto, criando e sustentando a diversidade. É assim que as forças globais se defrontam com as resistências da formação socioespacial, que expressa a diversidade, né, caracterizada pela região. Essa é a dialética em questão, que se constrói por meio do confronto e da síntese entre essas racionalidades.
nas quais a ação globalizante passa pela inconteste mediação das formações socioespaciais. Trata-se de uma dialética caracterizada por continuidades, descontinuidades e rupturas, posto que o contato entre lógicas universais e lógicas singulares, por vezes convergentes, por vezes divergentes, ou pela copresença de ambos os processos, produz particularidades, cujas combinações são igualmente únicas. Daí se afirmar que, né, a cada região é única, porque ela é a convergência desses processos. E, para finalizar, Maria Laura Silveira, né, diz que a região constrói-se a partir de distintos agentes em múltiplas escalas articuladas, que, de certa forma, encontram um rebatimento em práticas e processos socioespaciais, histórica e geograficamente localizados, o que permite afirmar que o local e o global se afirmam e se negam dialeticamente na região. Isto de forma muito rápida. Não esgotei meu tempo ainda, né? Tenho mais 2 minutos. Mais de 2. Para enfatizar, né, a importância da gente refletir sobre o significado de região. Porque muitas vezes nós somos confrontados, inclusive, né, com argumentos nos seguintes termos. Tá, mas um estudo regional, você não vai poder generalizar a partir dele, então você não está fazendo ciência, né? Essa compreensão, ela está ancorada naquela perspectiva, né, da ciência positivista, um único método de fazer ciência, né, a perspectiva totalitária em ciência, como Milton Santos dizia. No entanto, quando a gente ancora a discussão da região no processo da diferenciação de áreas e entende a região como mediação entre os processos globais e o local no território, a gente traz, né, um significado muito robusto à região. E eu, particularmente, entendo que o sentido, o significado, a importância de se trabalhar com desenvolvimento regional está justamente nisso, em construir regiões, em promover, né, estas articulações a partir, né, de arranjos socioespaciais particulares que nós traduzimos por região. Fazer desenvolvimento regional, então, é trabalhar nesta perspectiva. Era isso, obrigada. Muito obrigado, professora. Sem dúvida, essa é a dinâmica de aproximação de um colega que atua em outras áreas e busca uma convergência pela via do desenvolvimento regional. Essa é a grande experiência que precisa ser apreendida pelos colegas que pretendem ingressar em um programa, né, da nossa área. Estamos segurando aqui para não dar palpite. Então, eu agradeço demais a professora Virgínia também. E agora, eu vi que o professor Rainer, ele entrou, saiu e entrou novamente. Professor Rainer, o senhor está nos ouvindo e com o microfone funcionando? Sim, sim. O microfone parece que está funcionando, se você me... Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. A câmera também, aparentemente. Opa, que ótimo, que ótimo. Professor, então eu vou fazer uma breve leitura de um breve resumo, desculpe, do seu currículo, e na sequência o senhor terá 20 minutos para a sua exposição, e finalizada a terceira exposição, aí a gente vai dialogar um pouquinho com os presentes, tá bem?
Então, eu vou aqui, o nosso terceiro expositor, então, é o professor Rainer Randolph, do IPUR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Rainer Randolph tem formação em Física pelas universidades de Göttingen e Munique, na Alemanha. Pós-graduação em Ciências Econômicas da Universidade Técnica de Munique e doutorado em Ciências Econômicas e Sociais na Universidade de Erlangen-Nuremberg, na Alemanha. É professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas permanece professor colaborador voluntário no IPUR, também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto ao qual é docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Foi presidente da ANPUR de 1989 a 1991 e de 2001 a 2003. E foi coordenador da área de Planejamento Urbano e Regional e Demografia da CAPES no período de 2008 a 2014. Então, professor Rainer, agora são 18 horas e 53 minutos. O senhor tem 20 minutos para a sua exposição. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui, tá bem? À vontade. Tá bom. Bem, boa noite a todos, né? Fiquei um pouco com receio quando eu recebi o convite, porque, pelo que parecia, era para fazer uma avaliação da pós-graduação na nossa área, mas eu, na verdade, estou afastado já há um bom tempo, obviamente, de acompanhar as mudanças que teve na área em geral e na CAPES em especial. Então, eu aproveitei agora também a apresentação do Valdeci para ver um pouco o que está sendo pensado lá. E, para começar minha conversa, eu estava até querendo fazer algumas observações a esse respeito. Antes de começar, inclusive, pensar o que eu ia falar ou não, eu entrei naquele site do Sucupira, onde tem os programas reconhecidos, reconhecidos é o nome certo, reconhecidos. E fiquei um pouco surpreso, né? Em parte, obviamente, né, que como o Klinger já falou, eu saí lá da CAPES em 2014, então muito tempo passou desde então, 6 anos, e muita coisa mudou, inclusive. Isso também se reflete na composição dessa área de planejamento urbano regional e demografia. Eu, obviamente, só olhei no planejamento urbano regional, que é uma sub-área dessa área maior. Pelo visto, a demografia continua como está já há muito tempo, então achava que não precisava aprofundar alguma análise. Então, no caso da nossa sub-área pura, o que chamou a minha atenção foi, o Valdeci fez uma breve referência a isso, mas eu achava que talvez fosse interessante depois aprofundar isso, é que nós temos atualmente 4 mestrados profissionais. Não me lembro mais direito quanto tinha na minha época, mas eu acho que era uma coisa em torno de 9. E é muito curioso, né, que houve nesse tempo, e de alguma maneira acabei acompanhando isso de uma forma meio dolorida, ou dolorosa, mas sim dolorosa, não dolorida. Também, né, que houve uma redução mesmo desses programas, inclusive programas que continuam na tabela, mas agora como mestrados acadêmicos. Então, eu queria até saber, ou seja, eu conheço um pouco de alguns programas que fizeram esse movimento, mas não sei se tem alguma discussão mais genérica sobre isso, se é um abandono da ideia do profissional mesmo ou não, porque mesmo aqueles que, dos 4, 2
programas, na verdade, tem também outros cursos, né? Que, na verdade, acho que era uma ideia original de ter um mestrado, pode ter um mestrado acadêmico e, junto com isso, um mestrado profissional, apesar de que a forma como a CAPES lidava com isso quase impossibilitava isso, mas isso não vem ao caso agora. Os dois, pelo que vi, tem 2 programas que são realmente, genuinamente, mestrados profissionais. E não tem mais outro curso de pós-graduação. Então, isso me parece não sei se é um resultado de uma discussão dentro da área que achava que o profissional realmente não tinha para o futuro. Vocês sabem que eu, pessoalmente, nunca defendi o profissional. Eu achava que não era necessário um profissional para ter um mestrado acadêmico com características profissionais, não no sentido de formar pesquisadores para instituições de pesquisa, ou professores para universidades, ou coisa assim. O profissional, na verdade, precisava de uma outra definição, e o mestrado profissional, na verdade, de uma forma, atravessou essa discussão, no meu entender. Mas, pelo menos, era uma opção, né? Tinha algumas vantagens em termos da composição do corpo docente, e por isso, na verdade, certo, os programas que sabem disso, teve uma articulação dos mestrados profissionais, que até que estão editando tinha um evento, né, que aconteceu, inclusive agora, em Salvador, apesar de que, junto com outros eventos, e que nós fizemos o último evento no ano passado em Chapecó, que acho que era basicamente mesmo só dos programas, que eu também achava, ou seja, naquela época, no ano passado, já se chegou à conclusão que não havia muito sentido ter um evento que seja basicamente carregado por programas de profissionais, que poderia, porque a agenda desse evento dava uma abertura para todo mundo, de uma maneira, participar. Bem, essa é a minha pergunta um pouco ao Valdeci. Como que está essa questão? Eu devo dizer que eu tenho muito rapidamente, uma experiência, como eu já falei, meio dolorosa em relação a isso, porque eu fui professor também, né, que não foi falado agora. Eu ainda deixei isso no meu currículo, obviamente, durante 4 anos no mestrado profissional da UNO Chapecó. O que foi uma experiência maravilhosa para mim, porque, inclusive, não só em termos assim, pessoais, o trabalho junto com os colegas de lá, do desafio que, de repente, era isso, e não era nem por causa de ser profissional, era, de uma maneira, não a filosofia, mas a postura, de uma maneira, do programa que estava se colocando como alguém que estava querendo ajudar. Ou seja, o que, na verdade, qualquer programa deve fazer, nós temos, inclusive, aquele quesito da inserção social, né, onde se pode incluir isso também. Então, foi uma experiência muito boa. Na verdade, em algum momento se percebeu que havia uma ameaça desse programa não ser continuado, porque a universidade estava com problemas, então se tentou apenas manter o mínimo necessário para continuar sendo universidade. Aí caiu do céu, não? Uma discussão até que ponto simplesmente abandonar o profissional e tornar até mesmo aquele mestrado, já no mestrado acadêmico, que ia facilitar muito uma proposta de doutorado, no caso acadêmico, né? Fazer como profissional um doutorado acadêmico é quase uma impossibilidade. Quando chegou, então, o doutorado profissional,
nós achávamos que nós poderíamos realmente fazer uma proposta assim, paradigmática, né? Porque o grupo lá teve uma experiência muito larga experiência numa determinada forma de profissionalizante e que não ignora o acadêmico, muito pelo contrário, o acadêmico era sempre a base de tudo, né? As discussões, as reflexões, e houve um esforço enorme, inclusive esse esforço levou até uma reformulação do próprio mestrado profissional, né? Já preparado profissional, né? E nós abraçamos essa ideia porque era realmente a única possibilidade de, com o corpo docente presente na UNO Chapecó, de conseguir fazer uma proposta que não fosse um novo programa, né? Que eu não sei se todo mundo sabe, eu tenho um problema lá na CAPES com a nomenclatura. Bem, aí entramos nessa fria, vamos dizer assim, hoje em dia eu diria, a gente não devia ter acreditado naquilo. Eu não sei se até que ponto a área também não acreditou, e foi uma coisa muito dolorosa, não vou repetir isso aqui. Houve alguns problemas no meio do encaminhamento, que nós nunca entendemos o que aconteceu, e de qualquer jeito ficou claro que a nossa área ainda não estava, ou talvez não vai estar, madura para aceitar alguma coisa assim. Eu sei do único doutorado profissional que acabou sendo aprovado pela UTFPR, que também teve problemas enormes, mas eles conseguiram de uma maneira ultrapassar isso e chegar a isso. Bem, então, só isso é uma oportunidade, já que nós estamos aqui para falar sobre os programas de pós-graduação na nossa área, e esses são programas de desenvolvimento regional, né? Então, eu não sei se tem alguma reflexão sobre isso. Eu estou dizendo, eu imagino que se poderia aproveitar a experiência dos mestrados profissionais para tentar resgatar isso para os mestrados acadêmicos, porque não é simplesmente uma questão só de ter alguma vantagem de contratação de docentes, essas coisas que tinha lá na época. Bem, só isso. Agora, mais 8 minutos que eu vejo aqui a respeito daquilo que a Virginia falou. Eu, na verdade, não nem entrar nisso, mas eu achei muito bom que a Virginia levantou essa questão, porque eu acho que é uma questão, inclusive, na minha experiência lá de Chapecó, talvez nem tanto no Rio, porque no Rio não estamos quase no global, no nacional, e não tanto no regional. Mas em Chapecó está sendo regional. Estou falando numa vivida, vamos dizer assim, talvez, né, que vai além daquilo que a Virginia bem colocou. Então, eu acho que isso é um desafio para o que eu me lembro, todos os programas, eu diria quase todos os programas, não é sem desenvolvimento regional, não, também acho que dos urbanos está a mesma coisa, alguma articulação, eu não chamaria de mediação, mas isso tem pouca importância, entre aquilo que a Virginia bem colocou, o universal e o singular. Determinadas referências teóricas, que são absolutamente, obviamente, devem ser consideradas. Eu, na verdade, já tenho uma reflexão a isso também, eu, junto com outros autores, né? Não, quem sou eu? Onde, na verdade, esses não falam de singular e universal, eles falam de específico e total. Pode ser um pouco preciosismo semântico, mas, no fundo, que não é.
o interessante é, nos dois casos, nós falamos todos de uma dialética. Agora, a questão é em que consiste essa dialética. E eu acho que a Virginia explicou bem, ou seja, com os autores, e ela usou esses autores também muito bem, que tem alguma... A dialética está entre os dois e tem algum resultado, né, que expressa como particular, né? Aprofundar isso muito aqui, porque esse particular é algo essencial. E isso, na verdade, eu acho que se percebe quando você está numa região. Eu estou falando o contrário daquilo que a Virginia fez. Ela falou região é aquilo que aparece no final, eu estou falando da região como princípio. De partir de um conhecimento, talvez, do senso comum, essas coisas. E eu acho que o que eu percebi lá, o que nós discutimos muito lá em Chapecó, era até que ponto nós já estamos entendendo essa realidade como se isso não era meramente no trabalho com singular. Eu devo dizer que são, na verdade, tem esse problema de não chegar ao particular. Eu diria, talvez aí a Virginia até concordaria comigo. Eles ficam no específico, são aqueles estudos de caso, onde se pega um determinado, aliás, pode até ser uma região, um lugar, sei lá, qualquer escala territorial, que fica meramente no específico. Eu acho que, durante um certo tempo, eu estava, de uma maneira, olhando não com bons olhos para o específico. Depois, com uma discussão, uma pensão mais dialética dessa relação entre específico e total, eu acho que, na verdade, não pode se desvalorizar o específico. Mas o específico que está sendo descoberto nesses lugares, ele precisa ser trabalhado para chegar a alguma construção de alguma totalidade. Não tem um total, não tem um universal, não tem um global. Cada específico, ou seja, não específico, esses específicos, eles, na verdade, constroem totalidades, eu diria quase que regionais, entre aspas, né? Totalidades que são, na verdade, um resultado também do específico. Né? Aí já é a dialética. Outro específico, ser universal, e vice-versa. E quando nós conseguimos, então, inserir o específico no universal, aí é quase uma coisa paradoxa, aí nós chegamos ao... Bem, gente, só tem mais 2 minutos, eu já estou aqui acabando. Então, eu acho que aquilo que a Virginia trouxe me parece da maior importância, eu entendo, inclusive, da maior importância para os nossos programas, que de uma maneira se esbruçam sobre o regional, né? Porque muitas vezes não falam nada de regional. Se vocês olham bem, não tem muito regional nos programas de desenvolvimento regional. Nós tivemos isso lá também em Chapecó. Às vezes são nem locais, são setoriais. E com isso tem que ser lidado para conseguir, de uma maneira, algum avanço futuro. Espero que vamos conseguir, e ninguém mais na nossa área precisa sofrer aquilo que aconteceu conosco lá em Chapecó no ano passado. Com isso eu termino. Obrigado.
acabou. Será? Eu falei, né? Professor Rainer? Vocês me ouviram? Tem algum problema? Ouvimos. Então tá bom. Não, porque aparece de repente essa coisa do onde tem o microfone, mais uma vez aí estava tudo desligado, mas era você, né, que desligou. Não, a sala teve um ou outro corte, mas o raciocínio ficou muito tranquilo, deu para acompanhar. Eu até fiz algumas anotações aqui, né, em relação às suas provocações. O telefone tocou, eu até atendi e não perdi a linha de raciocínio. E a sua provocação, as suas questões, professor Valdeci, e essa sua provocação final para a gente problematizar não apenas a questão dos programas profissionais, mas também a questão dos acadêmicos com os programas regionais e os elementos de diferenciação de nossa área, que são elementos para a gente estar o tempo todo problematizando e discutindo. Eu acho que ficou bem claro. E vamos ver agora, professor Rainer. Tá bom. Se o senhor me permite, eu sei que o professor Valdeci vai na primeira fala dele, já vai... Viu, professor Valdeci, o senhor pode, na sua primeira fala, já tocar nessas questões colocadas pelo professor Rainer, mas, ao mesmo tempo, assim como eu fiz uma breve apresentação dos expositores, nós temos 42 colegas conosco, né? Rapidamente, para não ficar maçante, eu diria que a doutoranda Adriana Pasco, Adriana Amaro, Alan Coimbra, Ana Cláudia Moser, Ana Maria Osório, Andréa Girlene, Carlos Sampaio, Carlos Stavisky, Carol Freitas, Sidônia De Ponte, Cristiane Mansur, Flávio Fortunato, Gabriela Meira, professor Ivo, Jadson Porto, Klaus Frey, meu parceiro lá da UFABC, Lilian Blanc, Luciana Butsky, Luciano Floriti, Mariane Freisberg, Max Ataliba, Milton Maurício Moreno, Mônica, Patrícia Rosado, Rafaela Dias, Raqueline da Silva, Rogério Silveira, colega nosso lá da Unisc, Rosana Zafalon, Samara Mariane, Simone Tatiane Lasta, Tuizi Valdenira, Valdir da Silva, Valdir da Labrida, Valmor Xoxete, Vandresa Amante, Virgínia Etques, que falou conosco, e o querido Valdeci. Então, eu abriria para 3 breves indagações, considerando também as considerações, as observações feitas na forma interrogativa pelo próprio professor Rainer. Poderíamos fazer assim? Eu acho que nesse momento temos a Luciana Butsky como primeira inscrita, faria a sua fala. Luciana? Eu vou abrir o microfone e a câmera. Boa noite a todas e todos e todes. Eu gostaria primeiro de parabenizar os 3 expositores pela fala, foi muito interessante, eu acho que as falas se complementam, mas eu acho que a minha indagação converge para uma indagação feita pelo professor Rainer e vai para a professora Virgínia. Achei que a contribuição dela, principalmente articulando a teoria, foi muito interessante, e eu gostaria de questionar o seguinte: em muitos trabalhos no campo do DR, nós observamos a região apenas como um recorte espacial dado e naturalizado, e os estudantes, me parece que têm uma dificuldade de fazer uma reflexão teórica sobre a questão regional. Acabam pegando algumas referências mais conhecidas e colocando isso nos trabalhos sem refletir criticamente. E eu gostaria de saber dela no que implica estar em um programa de desenvolvimento regional, entendendo a região como um processo e como uma mediação, essa reflexão crítica que ela tão bem colocou, né? Então, essa seria a questão. Muito obrigada. Obrigado, professora Luciana. Professora Virgínia, a senhora já comenta. Eu abriria para mais uma questão.
Pode ser 30 segundos, professor Jadson. Muito bom ver o senhor aqui, ou pelo menos ouvi-lo. À vontade, professor Jadson. Muito obrigado pela oportunidade. Rainer, um grandíssimo prazer revê-lo. Valdeci, que bom revê-lo novamente. Tivemos uma oportunidade de nos encontrar lá em Tocantins com estágio pós-doutoral e agradeço muito a Tocantins por ter me recebido. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Valdeci e também escutar o comentário da professora Virgínia, que é a seguinte: um tema que é muito muito importante a gente escutar a professora Virgínia falar sobre a interiorização dos programas de pós-graduação, especificamente nosso, do Urbano Regional. E, passado esse período, a última vez que nos encontramos, eu tenho percebido uma interiorização parcial da nossa área. Por que parcial? Porque a gente não está conseguindo ir para doutorado. A gente consegue instalar com muito esforço o mestrado, mas o doutorado a gente faz um esforço muito grande e não consegue. Então, gostaria de escutar a opinião do professor Valdeci e da Virgínia sobre essa interiorização parcial do nosso programa. Obrigado. Obrigado, professor Jadson. Então, professor Valdeci e professora Virgínia, interiorização parcial, e o professor Rogério. Professor Rogério, bem-vindo. Pode fazer sua pergunta, por gentileza? Boa noite a todos. Um abraço aos amigos, colegas. Parabéns pela iniciativa dessa mesa redonda, tão importante para o campo do regional, do desenvolvimento regional. Na verdade, queria perguntar não só para o Valdeci, mas uma opinião dos colegas que estão na bancada aí, né? Sobre que a gente pudesse falar um pouco, né? Conversar um pouco sobre os grandes desafios que a nossa área tem, e aqui não estou me referindo apenas ao campo do desenvolvimento regional, mas a área de PUR-D no conjunto, especificamente o desenvolvimento regional, né? Diante das atuais políticas públicas de fomento à ciência no Brasil, né? Ontem nós fomos pegos de surpresa quando o CNPq divulgou o edital de bolsas de mestrado e doutorado. Acabaram-se as bolsas de demanda social e agora, então, as bolsas são acessadas via um edital. E, para nossa surpresa, pelo menos um pouco do que conversamos no grupo do WhatsApp dos coordenadores da área de PUR-D, praticamente nenhum programa da nossa área foi contemplado nesse edital com bolsas novas para mestrado e para doutorado, o que é terrível, ou seja, a área de planejamento urbano não foi contemplado nenhum pedido de bolsa, nenhum projeto, né? A política atual do CNPq, ela está alinhada, né, com uma concepção de fomento que, no nosso entendimento, depõe contra o futuro do país, né? Ficamos sabendo, inclusive, que a apreciação dos projetos sequer passou pelos comitês de área do CNPq. O CNPq constituiu um conjunto de pesquisadores ad hoc, à revelia dos comitês, e tomou essa decisão, né? Então, trago essa questão porque me parece que ela é preocupante e, como área, a gente tem que estar atento e responder como área a essa questão. A CAPES, o Valdeci levantou questões importantes aí, tem sinalizado mudanças também que certamente vão afetar os nossos programas. E ele mencionou muito rapidamente a questão do Qualis, queria que ele falasse um pouco mais, porque a gente sabe, né, que o CTC, inclusive, né, quer voltar atrás de uma decisão anterior aí em relação a uma compreensão do Colégio de Humanidades, né, sobre os critérios de classificação das revistas da grande área de humanidades. Isso vai afetar o nosso trabalho, vai afetar a pós-graduação no campo das humanidades sociais aplicadas e também na nossa área. Era isso, era mais assim uma manifestação que eu queria ver como que os colegas repercutem.
Obrigado, professor Rogério. Então, eu abro para os nossos expositores das suas respostas. Podem ser da maneira que vocês considerarem mais adequado. Como a primeira questão foi para a professora Virgínia, e depois, na sequência, o professor Jadson, professor Valdeci e Virgínia, eu iniciaria, então, professora Virgínia, poderia falar em primeiro lugar, e aí seguimos essa sequência. Ok. Agradeço, né, as colocações e a atenta participação aí na exposição extremamente sucinta que eu tentei fazer. Região como processo e mediação, que a professora Luciana destacou, em contraposição à ideia de região dada. Entre os nossos alunos aqui, todos os anos essa discussão ela se coloca, mas a dúvida dos alunos, mas eu vou trabalhar com uma região, eu vou trabalhar com a região do Vale do Rio Pardo, né? Por que fazer essa discussão, então, sobre regionalização, se eu já tenho uma região? Então, a gente discute, né, de que existem as regiões que são criadas, estabelecidas por órgãos públicos para fins de, sei lá, de execução de políticas públicas, implementação de políticas públicas, a regionalização do IBGE para fins de levantamento de dados. Sim, é uma forma de regionalização. Mas aí a gente também explica que, dependendo do tema que a pessoa vai escolher, que ela vai trabalhar na sua dissertação, na sua tese, a abordagem que ela vai fazer e os dados que ela vai levantar poderão permitir, no final, a identificação de uma região que não necessariamente vá coincidir com essas regionalizações oficiais que estão aí postas, né? E esta região, então, que vai resultar dessa pesquisa do aluno, do mestrando, doutorando, ela vai estar fortemente impregnada dessa perspectiva aí da mediação, né? Uma região que surge a partir, ou que é configurada a partir de determinados elementos que estão sendo trabalhados na pesquisa, né? E como tal, né, ela resulta de um processo. Agora, tem uma questão, assim, na minha modesta visão, né? Agradeço as considerações do professor Rainer também. Vamos ter que conversar oportunamente sobre essas questões. Essa categoria da mediação, a região como mediação entre o local, o regional, o singular, o universal, o específico, o total, a totalidade, aí nós temos, né, que aprofundar a discussão, né? Temos que trazê-la para a dimensão do território como espaço apropriado, construído socialmente, né, que Milton Santos e outros autores discutem. A região, entendida como processo de mediação, ela é uma região onde você tem identidade, você tem noção de pertencimento, você tem a ação pensada, refletida, né, dos atores envolvidos no processo, você tem consensos, né, e você tem muita tensão, quer dizer, é uma síntese de uma diversidade, você tem tensões, embates,
né? Mas você tenta construir um projeto, como diz o Boisier, um projeto de desenvolvimento regional, né? Então, mediação nesse sentido. Não sei se consegui contribuir. A questão do Jadson, da interiorização parcial, satisfação em poder conversar com você, Jadson, e lamentando profundamente o que vem acontecendo, né, com o estado do Amapá. Eu espero que o Brasil todo não vire isso, né? Sem desmerecer a todas as dificuldades que o povo do Amapá está passando, mas há analistas anunciando que este é o futuro do Brasil. Eu espero que não aconteça. A interiorização parcial é o velho dilema, né, Jadson? É o velho dilema de conseguir entender de que território nós estamos falando, em que território nós estamos atuando, né? Entender que a realidade do Amapá é diferente da realidade de São Paulo, por exemplo, né? Ou do Rio Grande do Sul. E, então, essa é uma dificuldade que permeia, né, a nossa compreensão aí da importância, por exemplo, desse construir um doutorado em desenvolvimento regional na Universidade Federal do Amapá. E, professor Rogério, colega, né, os desafios, ontem numa reunião nós falávamos sobre isso, é extremamente preocupante, né, concordamos totalmente com essa preocupação em relação ao futuro aí das áreas humanas e sociais, né? Espero ter contribuído. Obrigada. Obrigado, professora. Eu passo a palavra ao professor Valdeci, e já correlacionando as questões feitas, né, no processo de arguição e também na fala do professor Rainer. Tá, eu vou tentar ser sintético aqui nessas perguntas, né, complexas. Então, começando pelo professor Rainer, que a gente respeita muito, contribuiu demais, dá conta para a construção da nossa área no Brasil, fez também essa sub-área do desenvolvimento regional ter mais visibilidade ali no âmbito da ANPUR, com CEDRES, né? A gente tem esse reconhecimento aí, e também fora a referência teórica que ele é nesse campo, né? No nosso campo. Assim, a questão do doutorado, do mestrado profissional, do doutorado profissional e a relação com a nossa área, ela tem que ser respondida com base na natureza dos fatos, né? O que aconteceu no Brasil e na CAPES nesse período, né? Se vocês sabem, tudo passou por uma transformação muito forte, né? E transformações institucionais mais amplas e também transformações que vinham já caminhando dentro da própria CAPES, né? Dentro da própria CAPES, de maneira que a CAPES ela é organizada nas áreas, em 3 colégios, que é a Humanidade, Ciências da Terra, Ciências da Vida e Engenharias com interdisciplinar, são 3 colégios, né? E o CTC. Então, são 3 instâncias de aprovação ali dos processos de APCN, de avaliação e tudo mais. De forma que a nossa área, ela não participa do CTC hoje, tá bom? Então, existe uma representatividade nos colégios que levam à representação no CTC, tá? Eu digo isso pelo seguinte, né? Como que aconteceu essa questão dos doutorados profissionais? Que no início, nessa transformação inicial, foi proposta essa modalidade pela presidência da CAPES, sem discutir ali no âmbito dos colégios e tudo mais, né? E
na verdade, no momento inicial, né, eu vou falar para vocês aqui, no âmbito de todos os colégios, a gente tinha uma rejeição de uns 75% das áreas em relação à aprovação de doutorado profissional. E tinha também, dentro de humanidades, um questionamento ainda maior a esse respeito, até de áreas mais tradicionais, como economia, administração e tudo mais, né? Então, de fato, havia um ambiente ali, né, de maior dificuldade para a aprovação de doutorados profissionais, né, com maior exigência de produção técnica, em larga escala, e tudo mais que vocês possam imaginar, né? Nesse contexto, todas as propostas de doutorado profissional, todas elas feitas, foram aprovadas na nossa área. Nós aprovamos todas. A nossa área era a área que defendia a modalidade doutorado profissional. Tá certo? Todas as propostas. A gente teve 4 propostas, inclusive do meu programa, que também a gente retirou, tá? A gente retirou posteriormente, né? Por conta desse cenário, tá certo? E também nós aprovamos as propostas no Colégio de Humanidades, correto? Também aprovamos no Colégio de Humanidades. Essas propostas, as que não foram aprovadas, elas foram reprovadas no Conselho Técnico Científico, entendeu? Então, nesse momento, né, o que veio acontecendo com o passar do tempo, é que as coisas foram se tornando mais compreensíveis nesse campo, né? Mas vou dar um exemplo para vocês aqui. A FGV, que tem excelência nesse campo profissional, mandou mais ou menos umas 10 propostas, 8 reprovadas, 2 aprovadas. Inclusive, tinha uma proposta da FGV, no campo de políticas públicas, que tinha um Bresser Pereira de professor, e outros ex-ministros e tudo mais, e foi reprovado já na área de administração. Eu estou colocando isso para mostrar para vocês, e para o Rainer em especial, que havia esse tipo de clima ali dentro dos colégios, que refletiu nessa realidade que a gente está vendo. Hoje está um pouco mais branda, por assim dizer, né? Hoje está um pouco mais branda. E aí, de fato, na nossa área, alguns cursos que tinham mestrados profissionais, porque todo curso, até para migrar para outra pergunta, todo curso de mestrado almeja ser doutorado. Todo curso de mestrado almeja elevar o seu conceito para requerer o doutorado. Então, alguns cursos profissionais da nossa área, que também tinham curso acadêmico, acabou por optar em ficar com um curso só. Isso aconteceu em dois ou três casos. Né? Agora, daqui para frente, o que eu posso falar para vocês é que o cenário é melhor do que há 3 anos atrás. Hoje tem uma compreensão mais factível, uma compreensão já mais espalhada ali dentro dos colégios, né, a respeito dessa modalidade. Mas, repetindo, todas as propostas de doutorado profissional, a nossa área aprovou. Todas. Sem faltar nenhuma. Em relação ao que o Jadson colocou da interiorização, né, de fato, a área de desenvolvimento regional é bem interiorizada, e as universidades do interior têm uma dificuldade extra na formação de corpo docente, na manutenção da produção, de atingir os patamares, os indicadores necessários para subir de nota, né, e com isso almejar o doutorado, né? E não há nenhum tratamento específico dentro da CAPES, não há nenhum consenso de apoio a essas universidades que estão no interior do país. E recentemente essas políticas elas não vêm sendo muito estimuladas nesses ambientes do governo,
né? Mas é de fato um problema que a gente vive aqui também na pele, né? De fato, só quem vive sabe que é bem mais difícil construir um curso de pós-graduação no interior do Brasil, no norte do Brasil, do que no sul, sudeste, onde as condições econômicas, sociais, demográficas, de serviço, de proximidade são muito mais fáceis e muito mais tranquilas, né? Então, esse é realmente um desafio grande que nós temos, né? Em relação à fala do Rogério, sou totalmente solidário, favorável. O CNPq vem mudando muito mesmo. Todo edital, quando ele não passa, quando ele pula essa questão das áreas lá dentro, ele institui um outro comitê posterior ainda, que é ligado à diretoria, e faz ali uma seleção de acordo com os interesses que julgam. Hoje, tem uma predominância, tanto na CAPES quanto no CNPq, das chamadas áreas duras, tá bom? Das áreas duras. E o Qualis é um exemplo categórico disso, tá bom? O Qualis é categórico disso, né? Todo esse regramento do Qualis, que vem sendo, na verdade, empurrado pouco a pouco em cima das humanidades, e que chegou ao grande finale, né, foi aprovado de acordo com os princípios definidos ali pela maioria que é composto pelo Colégio da Vida e pelo Colégio de Engenharias, que tem essa visão de padronização da ciência, de internacionalização, de medição por fatores de impactos comuns, não é? E para humanidades, essa realidade é um fato. Eu também sou contrário. Eu também prego a autonomia das áreas. Eu prego também a defesa dos periódicos de língua portuguesa. Mas isso ou não, nesse contexto faz pouca diferença, né? O fato é que se caminha para uma padronização alicerçada em fatores de impacto, JCR, SCOPS e fator H. Então, como que a gente se posiciona em relação a isso? A gente tem que fortalecer os nossos periódicos. Nós temos que fortalecer as nossas comunidades de conhecimento no sentido de que o conhecimento da nossa área flua melhor no sentido de ser mais conhecido, difundido e citado. Ou então, a gente vai ficar o tempo todo com um discurso, né? E ficando vulnerável a esse tipo de colocação, que os nossos periódicos têm um baixo fator de impacto, que os nossos periódicos não são firmados em base de conhecimento mais sólidas. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem que compreender e tem que enfrentar. Eu acho possível fortalecer os periódicos de língua portuguesa, eu acho possível que a gente fortaleça a relação de cooperação sul-sul, não é? Mas, no nosso caso em especial, a gente tem que ter a preocupação, né, de buscar realmente a difusão do nosso conhecimento na nossa área, para que todos nós sejamos fortalecidos. Não sei se eu respondi tudo, mas é isso aí. Obrigado, professor Valdeci. Se houver mais alguma questão, as pessoas recolocam, não tem problema. E agora eu abro para o professor Rainer também, professor. Sei, bem. Não, gente, só para... Não teve nenhuma pergunta específica. Eu só agradeço ao Valdeci o esclarecimento. É claro que e nós, inclusive, que nós até entramos contra o CTC, isso nós sabíamos. Então, foi talvez um pouco atrevido demais para poder chegar a uma decisão positiva. De resto, eu acho que, como já falei, eu achei interessante as colocações da Virginia, inclusive agora aquilo que ela respondeu à Luciana. Eu tenho um texto, na verdade, não sobre o regional, mas sobre o urbano,
que tenha uma discussão mais ou menos aquela sobre a questão da especificidade da totalidade e como nessa dialética a particularidade, eu acho que posso mandar para ela, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Perfeito, obrigado, professor Rainer. Bom, com o avançar da hora, o professor Rogério acho que permaneceu com a mão levantada, né? E o professor Jadson, teria algum ajuste de fala, professor? Sim. Poderia ser breve, à vontade. Agradeço imensamente os comentários da professora Virgínia e o comentário do professor Valdeci. Não é um questionamento, mas uma reflexão. O professor Rainer, na sua apresentação, ele falou sobre a questão das especificidades e particularidades, totalidades e tal. Foi a partir da aprovação do nosso mestrado que foi possível, numa especificidade, começar a trazer uma discussão sobre a região daqui, né, a questão transfronteiriça, que foi fruto até um resultado também do pós-doutorado que executei aí em Blumenau com a supervisão do professor Ivo. O que eu queria chamar a atenção é que, por mais que haja um esforço muito grande dos reitores daqui da região de tentar trazer, fortalecer, consolidar, estimular a pós-graduação na região, a exemplo do que aconteceu, o edital Procad Amazônia foi uma agenda dos reitores daqui, né, e que hoje nós temos aqui, são dois projetos, um aqui do Amapá com Blumenau e Tocantins, o outro, você me ajuda, por gentileza, Araguaína, Unaia e Maranhão, se não me falha a memória. Ou seja, tem sido feito o dever de casa. Então, os reitores fazem o dever de casa, a CAPES acatou essa proposta, os cursos fizeram os programas, mas depois, quando a gente vai para o comitê de área para ir para o doutorado, a gente não consegue. Por vários motivos. Seja na produção, vários motivos. Aí que volta o comentário que a professora Virgínia falou a respeito da comparação com o eixo Centro-Sul. Então, essa nossa especificidade, eu gostaria de resgato a fala do professor Rainer, essa nossa especificidade acaba fazendo com que a gente acabe tendo o mesmo comportamento de chutando a escada do Shang. Por quê? O Centro-Sul houve uma maneira de subir a escada para chegar na pós-graduação, mas quando a gente tenta fazer a mesma coisa, a gente não consegue. Então, só um comentário, aí eu insisto na interiorização parcial, né, incompleta, né, porque a gente acaba não indo para o doutorado. E a gente faz um esforço muito grande para a gente conseguir fazer para esse outro patamar. Obrigado, professor Jadson. Bom, enfim, professor Valdeci, eu deixo a palavra com o senhor agora para finalizar, e na sequência com o professor Ivo Tais também para finalização. E aproveito, com o avançar da hora, há ou não algum elemento da experiência dos programas profissionais que talvez tenha ficado e que possa ser levado em consideração para os programas acadêmicos? Acho que era uma questão que o professor Rainer tinha colocado. Bom, seria uma fala de conclusão já, Klinger? Isso, seria uma fala de conclusão pelo avançar da hora, e eu já agradeço. Não, então, assim, a gente viveu e está vivendo um momento de muitas mudanças, eu vou dizer assim, também um momento de padronização científica brasileira, a fórceps, né? A fórceps, e também não há uma
sempre teve essa questão mesmo, esses conflitos existentes entre concepções científicas, visões de mundo, né? Mas as nossas áreas sempre foram muito livres para determinar o qualis, para determinar parcerias. Também tínhamos autonomia no CNPq e tudo. Tudo isso foi revirado de uma hora para outra, não é? E a gente está vivendo hoje um momento de muita colonização, né? De muita colonização nesse sentido, e de forma muito abrupta, de forma muito, muito rápida, onde as particularidades regionais, locais, estão sendo muito abandonadas, e quando muito relativizadas, e quando muito socorridas em políticas parciais, um edital aqui, outro ali, para justificar, né, que está se olhando a diversidade regional brasileira com algum cuidado. Mas, na verdade, é um remédio que nem paliativo é. Nem paliativo é. Agora, como que a gente tem que se posicionar diante desses fatos, que eu acho que é uma grande questão. A gente tem que ter uma estratégia, né? Uma estratégia que nos proporcione avançar enquanto área do conhecimento, enquanto produção científica, enquanto fortalecimento dos nossos periódicos. Eu quero insistir nisso, fortalecer os nossos periódicos, fortalecer as nossas redes. Nós somos uma área que fomos forjadas dentro de uma busca de uma política pública brasileira, uma política pública urbana, uma política pública regional, uma política pública de estudos populacionais. A gente veio dessa, né, herança, que é uma herança muito forte. Nós temos que resgatar essa herança e mostrar a nossa força para o país, né? Juntos nós somos muito fortes, nós produzimos muita coisa boa, muita ciência de qualidade. Essa ciência de qualidade tem que ser conhecida entre nós, tem que ser citada entre nós, né? E também tem que ser internacionalizada, não necessariamente só na lógica sul-norte, mas também na lógica sul-sul. Ficar parado e só reclamando, eu acho que não é a solução. Acho que a gente tem que agir estrategicamente. Tá bom? É isso. Obrigado, professor Valdeci. Professora Virgínia, para a sua fala final, por gentileza. Bom, eu agradeço novamente a oportunidade. Uma alegria muito grande de revê-los, né, os colegas, e envio um grande abraço a todos. É isso. Obrigado. Professor Rainer, para a sua fala de encerramento, por favor. Bem, uma coisa que a Virginia falou, apesar de tudo, ainda estamos vivos, né? Então, eu acho que aquilo que o Valdeci disse, que nós temos que apostar na nossa própria força para não nos sucumbirmos. Não é, como que chama aquela, não é desculpe, não é sucumbida, esse meu Deus, é sucumbir, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, professor. Eu então agradeço a oportunidade de poder mediar os colegas tão brilhantes, interessantes, queridos, gente que a gente gosta tanto e com quem a gente vai relacionar durante muitas e muitas oportunidades ao longo da nossa carreira, e gente que representa muito da reflexão em nossa área. Eu encerro aqui o nosso evento e deixo a palavra derradeira ao colega responsável por esse importante evento, o 16º Seminário Internacional da Rede Ibero-Americana de Investigadores sobre Globalização e Território, professor Ivo Marcos Tais. Passo a palavra para o senhor fazer o encerramento. Obrigado, Klinger. Eu acho que ficou bem, você já está fechando bem, e eu queria apenas reiterar o agradecimento tanto à Virgínia quanto ao Valdeci e ao Rainer por terem... Ó, a chave para fechar, ó. por terem
estado aqui conosco nessa hora e agradeço demais por terem acedido ao convite para fazermos essa mesa redonda. Entendo que nós devemos nos encontrar mais vezes e pude organizar essa mesa muito rapidamente e acho que devemos, portanto, ficar bastante atentos, como o Valdeci lembrou. Recordo da questão que o Rogério levantou sobre CNPq. Essas novidades estavam mais ou menos previstas. Eu até fico um pouco surpreso que a gente ainda está podendo contar com algumas facilidades que foram se conquistando ao longo dos últimos anos. Mas o debate é que é importante para mim. E penso que os demais professores que participaram dessa sessão puderam ouvir, vocês 3 e 4 com o Ocklinger, os estudantes de pós-graduação que também puderam ouvir vocês, devem ter ficado satisfeitos. Eu, da minha parte, fico sempre muito atento ao que vocês têm a dizer. E, bom, é isso, vamos ficar atentos para que possamos nos defender a tempo em relação ao que está pela frente, né? Então, mais uma vez, Rainer, Virginia e Valdeci, e sobretudo ao Ocklinger, que ajudou a organizar essa mesa comigo e coordenar ela até aqui. Muito obrigado a todas e a todos. Espero que a gente se veja em breve. Está desfeita a rede internacional para essa mesa. Abraço, gente. Tudo de bom. Abraço a todos. Ok. Um abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, professores.